Rapaziada, confirmaram, né? A gente já tinha feito um vídeo aqui semana passada, confirmaram Arman Tsarukyan e Charles do Bronx, essa luta tenebrosa pro brasileiro, luta horrorosa, luta ruim pro brasileiro. Nós já estávamos, obviamente, a gente já meio que já sabia, o rumor era muito forte, as coisas se encaixavam muito, mas enfim, no vídeo de hoje vai ser um dos vários vídeos que eu vou falar sobre isso. Hoje, a princípio, quero falar sobre a luta, não sobre a luta em si, mas sobre o contexto dessa marcação dessa luta, tá? Então, vem comigo! Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Punch. Meu nome é Igor Serafini, é um prazer imenso estar com você aqui mais uma vez para falar de MMA, para falar desse esporte que a gente ama demais, né? Não é verdade? A gente gosta desse esporte, né? A gente gosta inclusive dessas raivas que a gente passa com essas marcação ruim de luta para brasileiro, enfim. Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Vamos falar de Arman Tsarukyan e Charles, tá? Mas se você tá aqui pela primeira vez ou já esteve aqui e ainda não é inscrito, poxa, meu amigo, não perde tempo, clica aí, se inscreve. Você não vai se arrepender. Eu tô aqui todos os dias, 19h30, falando de MMA. Eu gosto muito desse esporte, sou apaixonado nesse esporte e tenho certeza que eu vou conseguir compartilhar um pouco dessa paixão com você. Então, se inscreve aí, não perde tempo não, que você não vai se arrepender. Combinado? Então vamos pro vídeo então. Bom, enfim, então foi confirmada a tal luta que nenhum de nós gostaríamos que fosse confirmada, né? Charles do Bronx e Tsarukyan vão se enfrentar no UFC 300. Enfim, pedra cantada, todo mundo já imaginava, os rumores estavam muito fortes, todo mundo já desconfiava bem. Quando o UFC tem alguns sinais assim que são quando começa a aparecer, quando a mídia começa a falar muito, a mídia americana, né, começa a falar muito, todo mundo sobre a mesma coisa, você pode saber que tem bosta, né? Enfim, e no caso do Charles Tsarukyan, era uma coisa que a gente já estava desconfiando mesmo, assim, porque estava com toda a pinta de que ia ser confirmada e foi confirmada pelo Dana White na madrugada de ontem para hoje, né? Enfim, é uma luta normal, uma luta que não vale sequer um cinturão interino, que eu acho que poderia até caber. Vamos falar mais sobre isso em breve, mas assim, o fato é que, gente, a carreira do Charles, esportivamente falando, é extremamente vitoriosa, é extremamente bem-sucedida, e especialmente tendo em vista todos os adversários que ele venceu, tá? Porque além dele ter sido campeão, ele foi campeão ganhando de muita gente muito boa, muito dura, né? O cartel do Charles, entre vitórias e derrotas, é só problema, só lutador duríssimo, né? Então, assim, realmente, esportivamente, não temos nada a falar do Charles. O Charles é um monstro, um dos melhores lutadores de MMA da história do MMA brasileiro. Ele realmente ele é diferenciado mesmo, craque de bola. No entanto, especialmente nos últimos anos, fora do octógono, nos bastidores, a equipe do Charles falha dia após dia em retribuir tudo aquilo que o Charles proporciona para eles dentro do octógono, né? Tá certo que a equipe do Charles colaborou muito com a carreira dele? Com certeza colaborou. O Charles, antes da Shootbox, era outro lutador, a mentalidade dele mudou muito e a Shootbox, apesar de toda e qualquer crítica, tem um peso grande no sucesso do Charles, tá? Não se engane, sem a Shootbox, talvez o Charles não teria chegado onde chegou. Então, assim, realmente uma simbiose perfeita. Mas falta muito nos bastidores. O Charles recebe muito menos do que merece por parte do UFC. Tem lutador muito menos popular, muito menos importante, muito menos relevante, ganhando chance parado. Colby Covington foi um exemplo clássico agora que nós tivemos aí. Belal Mohamed sentou desde a luta do Durinho e vai ganhar o title shot. Todos eles absolutamente menos populares do que o Charles. E segue essa palhaçada com o Charles. O Charles só se ferra. A verdade é essa. E isso, obviamente, é culpa de quem gerencia a carreira dele. É culpa de quem gerencia a carreira dele. Porque o Charles tem força para conseguir mais. Essa história, mas ele não é campeão, tem que aceitar qualquer coisa. Negativo, não é assim que funciona o UFC. Entendeu? Você vê aí o Colby Covington, cara. Colby Covington fez o que quis, ganhou a chance pelo cinturão. E é assim que é, porque o Covington tem força do bastidor. Entendeu? E o Charles não tem. Então o UFC usa o Charles como uma mera ferramenta só para os seus interesses. Ao invés de fazer com que seja uma simbiose que seja boa para os interesses dos dois lados. Né? E mais uma vez eu vou falar por que o UFC é o maior beneficiado dessa luta. Vou explicar. Não se enganem. Tem muito por trás dessa luta. Agora, o que eu posso dizer de antemão é que o Charles precisa brigar mais pela sua carreira. Você pega o Aspinall, por exemplo, aí agora, recente, cara. O tanto que o Aspinall tá brigando por conta da situação dele. Ele vai a público, ele fala, ele reclama, entendeu? O Charles fica quieto. O Charles não fala nada.
só se ferra e não fala nada, entendeu? Tá tudo bem, sou funcionário do UFC. O Aspinall também é, pô. E aí? Entendeu? Gente, não é assim que funciona. O contrato com o UFC não é um contrato de bater ponto, não é assim que funciona, é um contrato por luta. Cada luta tem uma importância muito grande na carreira do lutador, e o lutador tem que negociar, tem que brigar para ter as melhores condições possíveis para si, entendeu? Não é diferente de um funcionário, tem carteira assinada, papapá, o UFC não paga salário para lutador, não paga salário, paga por luta. Então essas lutas têm que ser boas pro lutador também. E parece, cara, que existe assim uma dificuldade da equipe do Charles em entender isso, do próprio Charles cobrar isso das pessoas que trabalham com ele, né? E fica nessa, sempre se dando mal, né? Dessa luta, por exemplo, o Dana White falou que o Makhachev estava lesionado. É mentir pra mentiroso, meu irmão. O Makhachev até semana passada estava falando que queria lutar antes do Ramadã, desde que não fosse contra o Charles, né? Se fosse contra o Gage, ele queria. Então, pô, lesionou agora? Só volta no meio do ano? Papo furado. Papo furado. O UFC precisa do Charles no UFC 300, porque o UFC 300 está flopando, não está conseguindo montar o card de forma que seja interessante, como foi o 100 e o 200, entendeu? Isso passa uma mensagem ruim pro mercado. Ele precisa do Charles, que é um dos lutadores mais populares lá nesse evento, tá certo? O Makhachev não pode lutar no UFC 300, porque o Makhachev estará no Ramadã, então ele não pode, apesar do Belal Mohamed ter concordado, o Makhachev não concordou, o Makhachev estará fazendo o Ramadã, então inventaram esse papo pra gente engolir, entendeu? Inventaram esse papo pra gente engolir. O Tsarukyan, por sua vez, adorou, com certeza, afinal de contas, se ele perde, é o Charles do Bronx, ex-campeão, agora, se ele ganha, ele vai surfar no hype do Charles, mas muito surfado, mas muito bem surfado, entendeu? Então, assim, gente, é uma luta horrorosa pro Charles. Só o Charles tem a perder com essa luta. Quer dizer, ele não tem nada a ganhar, porque nem o title shot ficou claro se vai ser em Abu Dhabi ou não, caso ele vença, né? E eu acho que se fosse a equipe do Charles, tinha que ter uma cláusula lá. Tudo bem, é o Tsarukyan? Não tem jeito mesmo? Tem que ser esse cara? Muito bem. Vai ser a disputa de cinturão em junho ou julho, em Vegas. Território neutro. Mas nem isso eu acredito que tenha acontecido, né? Pode ser que sim. Eu acredito? Não acredito. Porque o Charles só se ferra. A gente não vem aqui nunca dar uma notícia boa, cara. Entendeu? É difícil, né? Acreditar que essa negociação, pelo menos caso ele vença, dê retorno em algo bom. Eu não acredito. Não acredito, sinceramente. E ó, não vou me surpreender se a lesão do Makhachev sumir magicamente e ele lutar em Abu Dhabi, em Riad, na Arábia Saudita, não, tá? Em março, antes do Ramadã. Essa lesão pode ser curada milagrosamente, tá? Depois, se acontecer, vocês me lembram aqui. Vocês vão ver. Enfim, sobre a luta, eu quero fazer um vídeo só sobre a luta, mas adiantando um pouco, eu acho que o Charles vai ser azarão nas casas de apostas, mas na minha opinião ele é favorito, tá? Então, Charles na casa de aposta azarão é de lei, né? Mas na minha visão, acho que ele vai ser favorito, eu acho o Charles melhor em pé, eu acho que no jogo de chão, o Tsarukyan é bom wrestler, mas eu acho que, assim como o Makhachev teve dificuldade com o Charles no chão, né? Porque o Charles é muito arisco, né? O Charles, ele representa perigo o tempo todo de finalização, né? Então você pode ver que, se vocês reverem a luta do Makhachev, que ganhou do Charles, o Makhachev ganhou em pé, não ganhou no chão. No chão ele levantou. Ele até colocou o Charles pro chão, mas levantou porque começou a ver o perigo, né? E eu acho que é a mesma coisa no caso do Tsarukyan. E em pé eu acho o Charles melhor que o Tsarukyan. Eu acho que o Charles tem condição de vencer essa luta, eu acho que o Charles tem condição de ir pro title shot, mas eu acho que o Charles não deveria fazer essa luta, independente de ter condição. O Charles tem condição de vencer qualquer um, meu amigo. Agora, significa que ele tenha que lutar? Eu, na minha opinião, só se for bom pra ele, especialmente com o tamanho que ele tem. Bom, certamente esse assunto vai dar muito o que falar essa semana, nós vamos ter mais vídeos falando sobre isso, vou falar sobre a luta em si, quero trazer outros dados sobre a carreira do Charles em um outro vídeo, então fiquem atentos essa semana, que esse assunto não vai acabar num vídeo só não, nós vamos falar de mais coisas a respeito disso, eu tenho mais visões, assim, mais pontos de vista a respeito disso, e eu gostaria de saber a opinião de vocês, né? De cara, no vídeo de hoje, gente, já comenta que eu quero saber, eu tô sendo otário aqui? De estar indignado com essa luta ou não? Eu quero saber a sua opinião, porque eu não sou dono da razão, né? Sabe como é que é? Então, é isso aí. E se você tá aqui até agora é porque você gostou desse vídeo, jab direto no like. Gente, é 1 segundo, é muito importante e me ajuda demais. Você não tem noção disso. Ó,
papo reto, gente, me ajuda muito mesmo, porque divulga o vídeo, né, obviamente. Notifica pro YouTube que o vídeo é bom, tá certo? E no vídeo aqui do lado, eu falei sobre a irritação do Tom Aspinall com a situação dele, né, a indignação dele e a verbalização dele disso nas redes sociais, né, algo que falta ao Charles, né, enfim. Falei sobre isso no vídeo lá, dá uma passada lá que você não vai se arrepender, tá bom? Um abraço, até amanhã, valeu, fui!